Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. A ciência é produzida pelo pesquisador com a intermediação do método. Ao utilizar a palavra intermediação, não estou procurando uma metáfora, mas afirmando o caráter concreto da relação sujeito-objeto. Esse par constitui a relação essencial na produção do conhecimento, porque se não houvesse essa possibilidade, a ciência não teria ganho a importância que tem atualmente no desenvolvimento da sociedade. De modo geral, o pensamento geográfico significa a fusão de dois universos, o pensar e o espaço. De modo mais específico, refere-se a uma relação do humano com o mundo, isto é, o ser, o estar e o existir na condição mundana e terrana do social com o espaço. Tal relação gera algo que, preliminarmente, se denomina pensamento geográfico, pois confere-se um julgar sobre as coisas através da dialética ser-mundo. Tem, então, um discurso. Bom, bem-vindas, bem-vindos à Rádio Geográfica, mais um episódio do nosso podcast da Geografia. Muita satisfação, a gente estreia mais um programa do nosso podcast. Esse programa a gente está chamando de Dicas Geográficas. Ele tem o objetivo de compartilhar com vocês alguns temas atuais da geografia que são publicados em livros, publicados em materiais bibliográficos da geografia, e a gente convida, então, pessoas estudiosas desses temas que são lançados, ou as pessoas organizadoras desses materiais para fazer a apresentação dos livros ou resenhas deles, né? E a gente está aqui hoje, então, recebendo dois professores que lançaram seu livro recentemente, o professor Eliseu Espósito e o professor Guilherme Claudino, que vão fazer a saudação logo mais. E hoje a gente vai discutir o livro Teorias na Geografia, a avaliação crítica do pensamento geográfico. 18 capítulos, um livro bastante denso, um livro que traz várias contribuições sobre essa temática do pensamento geográfico. O livro foi lançado pela editora Consequência, desse ano, de 2021, e ele conta aí com 597 páginas, né, compondo aí com todos os capítulos. Bem-vindo, professor Eliseu, bem-vindo, professor Guilherme. Podem se apresentar para a nossa galera. Bom dia, Diógenes, bom dia, Guilherme. Eu sou o professor Eliseu Saverio Espósito, titular da Unesp de Presidente Prudente, onde eu me aposentei, mas agora eu sou professor visitante na Universidade Federal de Uberlândia, campus de Ituiutaba. Continuo a escrever, a estudar, participar de um temático, participar de algumas redes de pesquisa nacionais e internacionais, e com essa intenção, né, de trazer, na medida do possível, textos, livros, obras como essa que está em pauta hoje, que é o livro Teorias de Geografia da editora Consequência. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Diógenes. Agradecer inicialmente esse convite, né, que me alegra muito poder dialogar sobre esse assunto. Eu sou formado, né, na Geografia de Presidente Prudente, fiz graduação, fiz o doutorado, participei com o Diógenes também na AGB. Hoje eu estou como professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na UFMS, né? E estou tocando esse projeto com o professor Eliseu, das Teorias em Geografia. Este livro é o primeiro, né, de outros que ainda virão, dentro dessa mesma temática. Então, espero que hoje nós possamos comentar um pouquinho sobre esse tema tão importante para a geografia. Bom, bacana, um comentário, iniciando com os comentários mais gerais do livro, que para mim me chamou a atenção logo de início, né? Que todos os capítulos, eles iniciam com o termo teoria. E aí eu não sei se isso foi de fato pensado de forma proposital, mas para mim foi muito eficiente do ponto de vista mais subjetivo de entender que esse de fato é o objetivo
de trazer várias temáticas a partir do aporte teórico da geografia, né? E contribuir com essa discussão teórica da geografia. Então, acho que quando eu comecei a folhear o livro, eu já fui levado a entender de que esse é, de fato, o objetivo do livro, né? E eu acho que isso é interessante, né? O título, a sequência de título, de sumário e de conteúdo, que ele é composto aí tem uma divisão, acho que vocês vão poder comentar também como foi pensada a organização do livro, claro, mas ele foi composto uma lógica, conforme o próprio professor Eliseu indica na apresentação, né? E o professor Bernardo Mansano Fernandes, que faz o prefácio do livro, indicam que ele é composto por um primeiro bloco de capítulos que dialogam mais entre si no sentido da teoria da geografia, né, e traz o debate do pensamento geográfico, que é um capítulo composto pelo professor Eliseu, pelo professor Guilherme Claudino, e o outro capítulo composto pelo professor Antônio Bernardes, e ele ficando aqui professor Antônio Bernardes e a Dayana Araújo, né? Então, são capítulos que dialogam bastante entre si nesse aspecto do pensamento geográfico. Aí segue com essa perspectiva de vocês de trazer outras temáticas, né, que são ligadas entre si, claro, tem o elo ali, e que trazem esse debate, né, pela geografia urbana, pela discussão da categoria território, que é bastante presente no livro também, a discussão da geografia econômica, né, da questão da economia, e aí seguem outros temas também ligados a isso, né, muito interessante. Acho que a primeira provocação que eu faria para vocês dois, né, livre para vocês comentarem, para vocês contarem de fato esse percurso, nessa trajetória de pensar o livro, que é um material interessante, né? Eu pude observar, assim, pelo que conheci dele, que não se propõe a ser apenas um compilado de capítulos, né, ou de resultados de pesquisa, mas ele tem um propósito muito específico de debater a teoria na geografia. Conta pra gente como é que vocês pensaram o livro, como é que foi essa trajetória para construir o livro. Olha, eu vou começar, Guilherme, falando um pouco do passado, né? Depois você fala mais do presente, né? Eu já tive 67 orientados que fizeram mestrado e doutorado, e muitos tiveram contribuições importantes, né, nos seus estudos empíricos ou também nas suas análises, né, teóricas. Então, já há algum tempo, né, até dialogando com outros orientandos meus, até vem amadurecendo, né, mas ela não era, digamos assim, materializada. Aí, contando com o entusiasmo do Guilherme, veio essa proposta, né, de, né, juntar o que todos fizeram, ou pelo menos o que vários alunos fizeram, né, para fazer um livro das teorias que eles utilizaram nas suas dissertações e teses. Os capítulos têm mestres, né, e doutores, não só doutores, né, tem pessoas que fizeram o uso de uma teoria por dissertação. Então, mas a ideia inicial era fazer com os meus ex-orientandos, né, para, digamos assim, ver o que é que esse grupo tinha produzido. No entanto, depois nós fomos vendo que, com os ex-orientandos meus, alguns temas ficariam de fora, né? Então, aí resolvemos ampliar o leque, mas para pessoas, de uma forma geral, que trabalharam no GASPER, né, o Grupo de Pesquisa, Produção do Espaço e Redefinições Regionais, que tiveram outras orientações também. Não é a maioria de meus ex-orientandos, mas tem também a contribuição de algumas pessoas que fizeram, inclusive, no meu caso do Lucas Fuini, no caso da Rosana Salve, fizeram pós-doutorado comigo aqui. Então, veja que aí a gente ampliou, né, para alguns, como Cláudio Smalley, por exemplo, né, como Carlos Eduardo, e para diferentes níveis, do mestrado, doutorado e doutorado. Vou complementar um pouquinho aqui o que o Eliseu falou, né, porque quando eu me tornei orientando do Eliseu, né, isso em 2011,
no meu primeiro ano de graduação, e ele, nesse tempo, me relatava essas questões, esses interesses que ele tinha de publicar um produto, de fazer um texto, um livro, né, no caso, que compreendesse todos os orientandos dele. E aí, no meu doutorado, eu percebo que existe uma carência, né, na geografia brasileira de um livro específico sobre essa temática. Na verdade, foi uma detectação, tanto minha quanto do Eliseu, né, que não existia um livro objetivo, né, sobre teorias na geografia. E aí a gente pensou, bom, vamos unir, né, esse desejo inicial de fazer um livro com os seus orientandos com essa proposta do livro de teorias. Né? Então surge daí, né, dessas duas forças, essa proposta, né, que vai se desdobrar, né, em um projeto um pouco mais abrangente, né, porque tornou-se um tema bastante interessante para trabalhar, né? Como a gente já disse no começo, o livro ele vem sendo bastante procurado, né, dentro da editora e de outras pessoas que nos procuram. Então, está sendo algo bem prazeroso, né, dar continuidade nesse projeto que nasceu, obviamente, do Eliseu, né, das suas orientações, e tem alcançado agora todo o Brasil, com a participação de outras pessoas também. Para completar um pouco mais, o Jorge já falou sobre teorias na geografia, né? A ideia de colocar o na e não teorias da geografia foi com a intenção de mostrar a interdisciplinaridade que a geografia tem, né? E os capítulos aqui mostram interdisciplinaridade com a economia, com a demografia, com a geografia urbana em si, né? E o próprio pensamento geográfico por trás disso tudo. Mas são teorias que os geógrafos utilizam. Elas não são exclusivas da geografia, mas elas são utilizadas em estudos geográficos. Por isso que, né, tivemos esse cuidado, né, pela até acurácia do Guilherme, que observou bem isso, vamos colocar na ou da, né, porque, né, a gente não encara a teoria como uma propriedade específica que incide em apenas um campo disciplinar. Ao contrário, eu tenho certeza que, né, pessoas da economia podem ler as teorias da firma, podem ler as teorias da geografia econômica, o pessoal da demografia pode ler as teorias da população, né, o pessoal da sociologia ou da antropologia pode ler as teorias, né, do rede, né? Pessoas que trabalham com o conceito de espaço podem olhar a teoria da produção do espaço na geografia, né? Então, o pensamento, né, a história de Humboldt, Schiller, Schelling, né, e iam a pensar a geografia, como também tem recortes por conceito, como por exemplo os capítulos 9 e 10, 8 e 9 falam de território, tá? E depois de geografia econômica tem teorias da firma, da localização, do desenvolvimento, né? E chegamos até a ter, por exemplo, teorias anarquistas na geografia. É um pouco, vamos dizer assim, tem blocos realmente que se identificam com o tema mais próximo, mas no início nós quisemos abranger o máximo. No entanto, não conseguimos abranger tudo, né? De tal forma que até estamos já com um projeto de fazer mais, né, o volume 2 e o volume 3, né, para dar uma organicidade melhor entre os temas. Exatamente, né? Só comentar mais um pouquinho, né, em relação a esse ponto, né? Porque a construção desse livro pelos próprios autores foi-lhes dado liberdade para fazer da maneira que eles considerassem a melhor forma, né? Então, na cabeça minha e do Eliseu, o livro ele serve tanto para professores da educação básica quanto do ensino superior, né?
Então, é passível de ser utilizado transversalmente por diferentes disciplinas da geografia, né, por pessoas de diferentes níveis, né. A questão seguinte que eu queria fazer a provocação para vocês é que logo no título vocês trazem uma provocação já, né, que pelo menos para mim ficou, né, teorias na geografia, a avaliação crítica do pensamento geográfico. E quando eu li a avaliação crítica, me fez uma alusão a algum tipo de preocupação, anseio, alguma coisa em relação nesse sentido ao pensamento geográfico, né? E é isso mesmo, ou se não é, o que vocês queriam transmitir para a gente com a avaliação crítica do pensamento geográfico? A intenção era realmente fazer uma avaliação crítica das teorias que foram apresentadas. Dar voz ao autor para fazer essa avaliação, ele demonstrar que utilizou até a teoria A, B ou C, não só na sua dissertação, na sua tese ou nas suas pesquisas, né, em outros projetos, mas demonstrar que, além de utilizar a teoria, ele faça uma leitura específica, que a gente chamou de crítica, né, para demonstrar a importância, né, de onde vem a teoria, em que contexto que ela surge e como ela foi encarada, como ela foi, digamos assim, utilizada pelo autor. Então, a intenção era dar voz ao autor, dando importância também para cada teoria e para ele fazer uma avaliação, voltando à mesma palavra, né, uma avaliação crítica e demonstrar a importância daquela teoria para a geografia. Exatamente, né? E repetindo, né, que o objetivo principal é produzir, a partir desse pontapé inicial, né, essas teorias na geografia, né, uma contribuição transversal, né, que compreenda desde os professores do ensino básico até a formação inicial de geógrafos, de professores de geografia, até mesmo na pós-graduação. A forma com a qual os autores escreveram os capítulos transita, né, entre essas abordagens, né, mais didática, né, tem capítulos que são mais didáticos, são teorias que precisam ter um detalhamento esquemático, com figuras, com imagens, mais lúdica, né, e outros que se aprofundam, né, que faz um debate mais obviamente acadêmico, né. Então, você encontra esses contrastes em cada capítulo do livro, né, e todos, obviamente, tratam de teorias, né. Por isso que o título é Teorias na Geografia, né. A grande maioria, como ele já apontou inicialmente, né, são teorias que vêm de outras áreas, né, que chegam na geografia, que depois saem da geografia com contribuições, né. É um movimento contextual, né, de diálogo, de ideias, de conceitos entre as áreas do conhecimento, né. Então, na geografia não é apenas uma recepção, né, mas também uma transformação e contribuição da própria geografia para as outras áreas. Bacana, muito bom. Uma provocação mais direcionada para o professor Eliseu agora, que fala do elogio da teoria, o elogio do método, o elogio da ciência, que é o recorte central do seu capítulo, né? E que vai deixando bastante evidente essa sua preocupação com a construção da ciência geográfica, né? Comenta com a gente um pouco sobre o seu capítulo, qual foi esse desafio de apresentar essa preocupação com a ciência geográfica. Então, em primeiro lugar, como se vê na página 17, eu queria lembrar, né, que 3 elogios que estão no título, que estão dentro do texto, devem ser considerados segundo, né, o que, né, eu escrevo aqui. Olha, o elogio da teoria, em primeiro lugar, quer dizer, para mostrar a importância que a teoria tem para qualquer estudo geográfico, em qualquer nível. Em segundo lugar, a ciência não é religiosa, até veio a calhar muito bem com a situação atual do Brasil, né, onde a religiosidade está, digamos assim, pautando vários acontecimentos no país, inclusive a própria ciência, né?
E também um lembrete que o método não é disciplinar, ou seja, ele não é um atributo de cada disciplina. A geografia humana tem um método, a geografia urbana tem outro, a geomorfologia tem outro, a história tem outro, etc. Os métodos, eles são comuns para todas as ciências, de acordo, logicamente, com algumas características da ciência A, B ou C. E o fato da ciência não ser religiosa, né, eu lembro o fato de que ela libertou o ser humano, o próprio ser humano, a partir do Renascimento, a partir das convenções, a partir das medidas, né, que pode levar a uma codificação na realidade até inconsequente. No entanto, foi o método científico de Descartes, depois a recuperação da dialética e o surgimento do método fenomenológico hermenêutico, as ciências, de uma forma geral, se desenvolveram, e entre elas a geografia, né, principalmente a partir da gênese da geografia moderna, né. E eu trago também no capítulo, na página 36 e depois na página 41, duas figuras, né, que mostram, em primeiro lugar, a época de surgimento dos métodos, quando eles se consolidam, e na figura da página 41, duas linhas, com uma linha cronológica, né, na base da figura, que mostram os nomes de alguns pensadores que consolidaram as duas linhas fundamentais de evolução do pensamento, que são o idealismo de um lado e o materialismo do outro. Muito bem. Com certeza um material assim de bastante referência para a geografia, sobretudo nas disciplinas que estudam método, que estudam o pensamento geográfico, né, nos cursos de geografia. Guilherme, também uma provocação mais direcionada para você, que você, né, pude identificar assim que você faz o esforço mais voltado para interpretar o pensamento, o conhecimento geográfico e o pensar, né? Você faz esse diálogo, esse debate, trazendo também alguns elementos filosóficos para a gente poder entender esse movimento dentro da ciência. E você aponta logo no início que a gente tem, e você observou, uma diminuta quantidade de reflexões em relação aos elementos que constituem o pensamento geográfico. Você fala exatamente dessa forma, e também já pincelou sobre isso logo no início, né, na primeira provocação que eu fiz, sobre como você chegou nisso através também do seu doutorado, através dos seus estudos. Conta para a gente assim, e se você puder nos dar algumas indicações sobre essa ausência dessas reflexões mais teóricas, né, em relação ao pensamento geográfico, partindo de onde e quais indicações, reflexões você pode trazer para a gente? Perfeito. Essa constatação eu identifiquei, obviamente, durante meu doutorado, né? Eu tive a oportunidade de fazer um levantamento histórico, né? Desde artigos, livros, dissertações e teses sobre esse tema, né? Sobre essa palavra sobre essa terminologia que recorrentemente a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Como geógrafos, que é pensamento geográfico, né? Então, do ponto de vista assim, da produção intelectual dos geógrafos brasileiros, né, se você for investigar quem estudou o pensamento geográfico como um objeto de estudo, né, a gente vai encontrar poucas coisas, né, poucos materiais sobre esse tema em relação a outros temas que são pesquisados, né. Então existe aí uma constatação objetiva sobre essa ausência, né, que eu faço esse estudo na minha tese. E, por um outro lado, eu tenho uma preocupação com as palavras, né, de entender as palavras que os geógrafos utilizam, tanto do ponto de vista histórico, epistemológico e semântico, né? Então, quando a gente desce para o conceito, né, para o sentido do termo pensamento geográfico, nós encontramos poucas bibliografias específicas, né, que debatam
esse tema, né, que se aprofundam em entender o que significa pensamento geográfico. Parece algo relativamente óbvio, né, mas eu não encontrava materiais específicos sobre esse termo, sobre essa palavra, né? Então isso me fez ter condições de construir essa afirmação, né, que temos poucas reflexões, objetivamente falando, né, sobre o conceito de pensamento geográfico, né? E isso é até compreensível, né, porque para você ter uma reflexão sobre o pensamento geográfico, você precisa anteriormente ter estudos, obviamente, empíricos, né, de todas as ordens, de todas as áreas, para depois você refletir sobre esse material, né? O estudo do pensamento geográfico sempre vai ser um passo posterior, né, àquilo que foi produzido anteriormente através dos estudos, aqui sensivelmente falando, né, empíricos da geografia. Então eu preciso descrever, eu preciso estudar, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso produzir conhecimentos, e aí depois algumas pessoas, com o tempo, vão estudar esses materiais, né, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista epistemológico. Então sempre vai ficar dependente de estudos anteriores para gerar reflexões. Isso não significa que não seja possível você desenvolver ideias, conceitos, produzir epistemologia com aquilo que inexiste. É possível até, né? Mas geralmente, tradicionalmente, né, é uma área filosófica que se preocupa com aquilo que vem sendo produzido ao longo do tempo. Muito bom, e de fato, então, o livro também cumpre esse objetivo, né, de preencher também, e ajudando a preencher essa lacuna nos estudos aí sobre o pensamento geográfico. E muito bom, eu gostei demais da nossa conversa, acho que já estamos encaminhando para o fim. Eu tinha separado uma outra questão, mas vocês já comentaram que seria se haveria alguns temas, né, algumas teorias para a geografia que vocês sentiam falta no livro, mas o professor Eliseu e o professor Guilherme já comentaram que está sendo elaborado, já está em execução um projeto de uma nova edição, né, uma segunda edição com novos textos, novas reflexões. E se vocês quiserem abordar alguma coisa já desse novo projeto, para a gente ficar já na expectativa, vocês fiquem à vontade também. Pode expor, Guilherme, você. Perfeito, Diógenes. Na realidade, são mais 2 livros, né, uma continuidade em relação a esse primeiro livro, né? Então, teremos um livro 2, que vai se chamar Teorias na Geografia, Manifestações da Natureza, que vai ser um livro que contém 20 teorias aproximadamente da geografia física, do universo físico, digamos assim, né? Teorias que não foram contempladas no primeiro, e um terceiro, né, que também vai se chamar Teorias na Geografia, 2 pontos, mundos possíveis, né, que são um conjunto de teorias que também não foram contempladas em relação à geografia humana, né? Então, ao todo, serão tratadas aproximadamente mais 40 teorias nesses 2 novos livros, né? Diferentemente desse primeiro projeto, né, serão, em sua grande maioria, geógrafos que não foram orientandos do Eliseu, né, são geógrafos de outras instituições, né, e são pessoas que nós escolhemos baseado justamente na produção, né, desses intelectuais, né, pessoas que têm uma trajetória com teorias específicas, né? Então o critério foi apenas esse, né? Se a pessoa tem uma história com uma teoria, né, a gente convidou para estar elaborando essas outras reflexões, que aí vai tornar esse projeto uma obra mais completa. Bacana, e muito boa sorte nesses novos projetos, porque a gente sabe que a construção de um livro, né, principalmente esses que reúnem vários autores e autoras, não é fácil, é um exercício bastante longo e bastante cansativo também, né, para sair um produto de referência, de excelência, como é o que se propõe. Muito bem, ouvintes da Rádio Geográfica, fica essa dica geográfica, que é o livro Teorias na Geografia, Avaliação Crítica do Pensamento Geográfico. Está disponível no site da editora Consequência para todos e todas poderem adquirir. Podem visitar o site e buscar o livro por lá e poder estudar, porque eu acho que esse é o objetivo, a gente estudar a geografia através do livro e se tornar uma referência em qualquer espaço onde a gente está debatendo pensamento geográfico e teorias na geografia.
Eu agradeço demais, professor Eliseu, professor Guilherme, pela oportunidade de estar aqui dialogando sobre o livro organizado por vocês. É um prazer para a gente contar assim, com a participação de vocês para comentar o livro. E eu abro agora para as saudações finais que vocês queiram deixar para os nossos ouvintes. Seguindo a mesma ordem, né? Eu agradeço também ao Diógenes pelo convite para que a gente pudesse explicar um pouco mais oralmente como foi feito esse projeto, como é que ele saiu, né? E também já divulgar o novo, quer dizer, a continuidade desse projeto, que é constituído pelos volumes 2 e 3, que a gente simplifica, mas que tem também seus subtítulos, né? Mas continua. O principal é teorias na geografia. Então, muito obrigado pela oportunidade e eu gostaria realmente que todos que pudessem lessem o livro, utilizassem nos seus trabalhos de pesquisa, nas suas aulas, nos seus debates, etc. Muito obrigado e um bom dia. Também gostaria de agradecer. Faço aqui minhas palavras do Eliseu, né, que já fez aí uma exposição bem abrangente dos propósitos do livro, né? Reforço que as pessoas leem os textos, critiquem, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode escrever para nós também, pelas redes sociais, pelo e-mail, né? Se sintam livres para estabelecer esse diálogo, né? Nós somos livres para debater. A liberdade é o que guiou a criação do livro, é o que está guiando a criação dos outros dois, né? E assim seguirá o caminho desse projeto. Então, reforço aqui, né, a ideia para que vocês leiam, né? Leiam, debatam e divulguem, né, esse material que foi feito com bastante seriedade e com bastante carinho. Bom, nós ficamos por aqui, ouvintes, então, da Rádio Geográfica. Se vocês perderam algum episódio, podem buscar os episódios anteriores pelas plataformas Spotify e YouTube, estão todos hospedados lá. E vocês podem nos seguir também nas redes sociais, Instagram e Facebook. E a gente está sempre aberto para as novas dicas. Quem tiver alguma indicação de temas, de episódios, de livros para a gente fazer episódios novos, é só enviar a sugestão que a gente vai tentar o máximo aí fazer com bastante carinho. Um abraço para todas e para todos e até o próximo episódio. Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.